Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos chegando. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Roberta. Bom dia, Camila. Bom dia, gente. Vamos lá. Luciana, bom dia. Deixa eu ver aqui se o Prof. Luiz já chegou. Chegou. Vamos lá, vamos chegando, meu povo. Bom dia, que hoje é o dia. Hoje é o dia da alegria. Bom dia, Luiz. Bom dia, finalmente chegou o dia da prova, né? Então, nada mais justo do que nós estar aqui junto com os nossos alunos também no exato dia da prova, né? Exato dia da E prova. já não chega a estar 2 meses incomodando, xaropeando eles, né? Querendo dar lição de moral, né? Dizer para eles fazer tudo que a gente não fez quando foi a nossa época de prova. Ai, gente, mas que coisa boa, pessoal. Olha só, hoje é um dia tão esperado, né? Pelo qual vocês esperaram aí durante todo esse tempo e vai muito além desses 2 meses, porque desde que vocês começam a faculdade de Direito e lá pelas tantas alguém informa que vocês terão que fazer uma prova da OAB no final, né? Começa já a bater esse sentimento de precisarei fazer uma prova, essa prova é em duas etapas. Aí você se prepara toda lá para a prova de primeira fase, aí tem a segunda. E hoje é o dia que vocês esperaram, então, por tanto tempo. É o dia que vai ficar marcado para o resto da vida de vocês. Com certeza o Prof. Luiz lembra do dia da prova dele. Eu lembro do dia que eu fiz a minha prova. Eu lembro do sentimento pós-prova, que eu sei que depois vai atormentar vocês. Eu sei que vai atormentar vocês. Mas eu lembro, e aí eu quero tranquilizar vocês, que uma das preocupações que como o professor Luiz Henrique disse, né, a gente fala para vocês aquilo que quando a gente passou nem sempre a gente conseguiu fazer. E eu tinha um medo também desesperador de ser uma peça diferente das que eu tivesse estudado. Acho que todo mundo tem esse medo. E quando eu cheguei e eu li o enunciado, assim, eu li, era um enunciado grande, eu li o enunciado, mas eu identifiquei de logo, assim, qual era a peça. Sabe quando dá aquele sentimento, assim, de alívio? Eu tive que pedir para ir no banheiro para colocar uma água gelada nos pulsos, para dar uma acalmada, porque começou a me dar um nervoso, assim, mas era um nervoso bom, porque eu já tinha identificado qual era a peça. Então, aquele meu principal medo, que era não saber qual era a peça, eu já desde logo vi. Mas aquilo me desestabilizou, que eu tive que pedir para ir no banheiro, colocar uma água nos pulsos, dar uma respirada e aí voltar para concentrar e fazer a prova. Prof, ontem eu acabei não comentando, né? Mas tu falou da questão da desconfiança de passar ou não na prova, né? Gente, eu quando eu fiz a minha inscrição na prova da OAB, comentei para os meus colegas de faculdade, eles deram risada de mim, sabe? Tipo, vai perder 150 pila, estuda uns 2 anos depois de formado, depois você faz a prova. Realmente eu era um péssimo aluno, né? E daí, lembrando agora, no dia da prova, não saía o gabarito da primeira fase, não saía. Daí eu disse assim, vamos sair jantar, na volta deve sair esse gabarito. Eu saí, a Jéssica, o meu pai e minha mãe, né? Inclusive eu paguei para eles a janta. Ah, Lembro, fala. lembro que eu paguei. Eu vou pagar hoje. Não Com sabia o bolsa, na resultado. época com bolsa do estagiário, tu pagou? Fazia Isto, estágio? o estágio. E quando nós chegamos, nós fizemos a conferência, sabe? E eu passei, tipo assim, eu passei com 68, sabe? Questões, sabe? Tipo assim, como diz, sambei, né, na prova. Fui o segundo melhor da minha turma naquele exame. E assim, uma das coisas que mais me tocou, que daí eu caí no choro, é que o pai tava com um champanhe na geladeira, sabe? Pra Ah, comemorar, pra brindar. Eu, tipo,
Eu fui zombado pelos meus colegas, mas o pai e a mãe achavam que eu ia passar. O pai e a mãe acreditaram que eu ia passar, né? Então, então aquilo dele já ter esperado champanhe assim em casa, eu passasse, aquilo foi muito legal assim. E cada um de vocês, pessoal, vai ter uma sensação diferente na agora, sabe? Tanto no dia quanto do resultado. E isso tu tem que curtir, tu vai lembrar para sempre, sabe? Tu vai lembrar para sempre. Então, Prof, eu acho que é a nossa maior live. Não sei, não lembro de uma outra maior, mas eu acho que é a nossa maior live. Vamos estourar esse Instagram. Bom dia, Brasil! Então o pessoal gostou da minha história, realmente. Eu era e até eu pensei em falar ontem, mas assim, porque a prof Cleis falou que foi uma virada a prova da OAB dela, e para mim foi também, porque a partir do momento do resultado da prova da OAB, eu deixei de me ver como o pior aluno da turma, e realmente eu era, né? Na faculdade, o que eu fiz de bom na faculdade foi os estágios, mas como aluno, estudante, eu era péssimo. Não que eu incomodava o professor, eu ficava dormindo quietinho. Mas ali foi a virada de chave para mim, porque eu pensei assim, olha, eu não sou tão burrinho assim, eu acho que eu tenho futuro aí nessa área aí do direito. Então É, tá, mas mas pessoal, a gente comenta aqui com vocês essas coisas para descontrair, porque hoje é o dia. Embora eu sei que muitos de vocês estão querendo saber dica de conteúdo e tudo mais, mas a gente precisa lembrar vocês que o conteúdo. E aliás, Feliz Dia dos Pais, Prof. Luiz! Feliz Dia dos Pais! A gente está tão atucanado com a prova que eu esqueci de começar dando Feliz Dia dos Pais. Que bom que cara, tu vai conseguir aproveitar um pouquinho, Zé, hoje, né? ontem eu cheguei em casa, fui jogar futebol com ele, nós saímos jantar, botei ele dormir na cama comigo, daí eu tive que empurrar ele agora, assim, vai, vai lá agarrar um pouco. Já tava com o braço, tô com o braço, acho que ainda dormente, dele dormindo no meu braço, né? Mas assim, depois da live, nós vamos pra chácara, eu vou aproveitar bastante ele. Até ali por 4h30, né, prof? Até ali por quatro e É, meia. E depois de 4h30 em diante, eu vou dizer assim, ó, filhote, papai te ama, mas tem alguns milhares de aluninhos que estão esperando uma correção de prova, né? Então, mas eu acho que não vai ficar com ciúme. Não, ele vai entender, querido. Gente, então olha só. Hoje é um dia que a gente estava comentando com vocês que não é dia de vocês fazerem grandes estudos nessa altura do campeonato. Vocês já estudaram certamente o que vocês precisavam. E às vezes, nesse momento, o que começa a surgir é justamente dúvidas aonde não deveria existir. Então, por isso que nesse momento a gente resolveu fazer a live. A gente está aqui, mas a gente está aqui muito mais para relembrar vocês das coisas que vocês já sabem e dizer para vocês que vocês têm que manter essa calma, o bom humor, a garra, sabe? Nesse momento do que vocês, por exemplo, tentarem descobrir a América, como eu brinquei em aula, né? Descobrir a América agora nessa altura do campeonato, porque isso vai acabar gerando mais dúvidas em vocês, insegurança, medo, e isso não é coisa boa para a nossa prova, né? Então a gente tem que estar com o coração tranquilo, com o sentimento de olha, eu fiz o que eu pude, agora eu vou lá, e para poder ter esse bom desempenho, eu vou ter que manter a calma, a tranquilidade, embora seja muito, muito difícil, né, pessoal? Eu sei que é muito difícil manter calma, tranquilidade sendo testados, tendo uma prova. Isso é humanamente impossível você estar totalmente calmo e tranquilo. Mas é o momento de você, ao menos, pensar o seguinte: você deu o seu melhor e agora tudo vai ser consequência. Prof. Luiz, começa aí com alguma dica para eles. Eles estão ansiosos? Então tá. Primeiro, gente, muitas felicitações do Dia dos Pais, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Eu não estou entendendo o que estão falando de dança. Eu comentei com vocês que ontem jogando futebol eu caí, bati a cabeça e perdi parcialmente a memória. Então eu não estou entendendo essa história aí de dança, tá? Não estou entendendo. Tá, mas vamos lá, não sei o que é, deve ser confusão de vocês aí por causa da prova, nervosismo. Então vamos lá, pessoal, eu prometi 3 pontos, tá? Eu prometi 3 pontos de. O Jefinho tá aí em volta te incomodando?
Não, o Jefinho tá dormindo. Tá, Eu deixei, já que ele é o pai do Ren, ele tá eu descansando. ia falar, se ele tivesse, eu ia dar os parabéns porque filho canino também é, né? Também é filho, né? É, é. Mas vamos lá então, pessoal. Eu prometi algumas leis que eu não dei na revisão. Gente, a LGPD, vocês vão ter, a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês vão ter ela no código de vocês. É uma lei que é a primeira vez que ela pode vir a cair na prova. Geralmente a FGV espera 1 ou 2 exames para incluir. Caso venha a ser cobrado a LGPD para vocês, pessoal, vocês têm que se atentar principalmente os 10 primeiros artigos, tá? E o que é o principal ponto da LGPD? A partir de hoje, ficou claro que toda informação relacionada ao empregado é de propriedade do empregado, seja dados, seja imagens, tá? Gente, outra questão que daí o que pode cair é que determinada imagem, determinado informação do empregado foi fornecida a terceiros ou foi utilizada sem a sua devida autorização. E daí tu vai dizer que não havendo autorização, não havendo consentimento, não é possível. Então, pode vir a cair numa alternativa A dizendo se está correta a atitude da empresa. E daí tu vai ter que dizer que não. E da alternativa B dizer qual é a possível punição ou o que pode o empregado fazer caso não concorde. Aí tu vai pedir o dano extra patrimonial, tá? Lembrem, pessoal, que existem situações ao qual é obrigatório o consentimento do empregado, já situações ao qual não é obrigatório. Por exemplo, eu não preciso de autorização do empregado para fornecer os seus dados para a Caixa Econômica Federal no que se refere à conta do FGTS ou ao INSS para fins de recolhimento da sua contribuição. Então, assim, ó, existem informações ao qual a empresa é obrigada a fornecer. E ela sendo obrigada a fornecer, nesses casos, não é necessário a autorização, tá bom? Outra questão importante que nós temos aqui, cuidar da LGPD, pessoal, é aquele exemplo, que daí o exemplo é o seguinte: eu peço autorização para imagem para fins de proteção contra roubos de terceiros. E daí o empregado pega e é visto roubando. E daí se utiliza a imagem para acusar o empregado de roubo. Só que é o seguinte, o empregado não autorizou o uso da imagem dele para fins de roubo, e sim a autorização da imagem dele para fins de roubo de terceiros. Ou seja, tu não pode usar a minha imagem para... Até a empresa pode fazer isso, desde que isso esteja no consentimento. O consentimento tem que ser específico, tá bom, pessoal? Gente, Isso aí, pessoal, são os 10 primeiros artigos. 10 primeiros artigos vai estar tudo isso que eu disse, tá? Até só vou confirmar aqui se até os 10 se pega o 11 também. E aí, mas agora, pessoal, é a hora só de vocês saberem onde ir buscar. O que eu falei até o artigo 10, tá? Eu resumi o artigo do 1 ao 10, que são os principais, tá bom? E a questão ali, por exemplo, se tu pegar do 11 ao 13, tem a questão do tratamento de dados sensíveis, que é os dados que individualizam a pessoa. Ah, quem tu votou, Cleice? Qual o teu time? Ou seja, são dados que não são necessários, né? São dados sensíveis que identificam a pessoa. Aqui tu tem que cuidar que a partir do momento que a empresa começa a requerer muitos dados sensíveis sem qualquer tipo de justificação, nós estamos diante de um ato discriminatório, tá bom? Isso aí, pessoal. Então, olha só, o prof estava falando aqui, eu vou aproveitar o gancho para lembrar você o seguinte, que isso caiu em provas anteriores, e aí, quando vocês perceberem que é um direito
que está sendo violado um direito à imagem, à privacidade, né? E nesse caso, a proteção dos dados daquele empregado. O que que isso gera? Qual é o pedido? Porque normalmente o que que os alunos relatavam durante o curso? Eu identifico que tem algo de errado, mas eu não sei o que pedir. Se você percebeu que tem um destes direitos sendo violado, você vai pedir, como o prof. Luiz mencionou, a reparação pelo dano extrapatrimonial. Esse dano extrapatrimonial, dano moral, de forma especial, né? Ele vai ser reparado. Então, você vai pedir isso, você vai pedir que seja, se for uma inicial, né? Que seja a reclamada condenada a reparar esse dano com indenização por dano moral. Aí lá você vai utilizar os artigos correspondentes para isso. E quando, porventura, você vai contestar, e aí, por exemplo, não é um dado que, como o professor Luiz Henrique disse, é um dado que sim poderia ser utilizado, que sim poderia ser fornecido, que sim ou que está dentro do poder diretivo, como aquela situação de verificar um e-mail que um e-mail corporativo. Então, nestes casos, você vai pelo raciocínio contrário, de dizer não houve violação destes direitos ali elencados, certo? Perfeito. Estava vendo aqui os comentários. É bem isso. Por exemplo, exame médico, os exames periódicos, pode ser enviado para a empresa? Pode, porque a empresa vai lá e fornece. Geralmente entrega-se. Na prática, geralmente o médico entrega o exame, uma via do resultado dos exames para o empregado e outra via fica com a empresa. Até, aliás, o médico entrega as duas vias para o funcionário e o funcionário guarda uma para si e vai lá e entrega a outra para a empresa. A não sei que seja o demissional, uma demissão hostil, né, que o empregado não vai voltar para a empresa, daí a empresa já comunica o médico da segurança do trabalho para que ela tenha alguma via, tá bom? Pessoal, bom estar 1 hora antes da prova, né, para evitar atrasos, para evitar qualquer problema. Eu dei uma dica de conteúdo, agora eu vou dar uma dica de prova. Lembrem, não transcrevam simplesmente o artigo. Lembrem de identificar as alternativas que vocês estão respondendo. Lembrem de não responder a questão sem antes ler todo o artigo. Pode ter uma exceção nos parágrafos ou nos incisos. Prof, uma pergunta. A tua TV tá ligada? Tu tá na sala? Não, Parece não, que tá dando um barulho. não, eu não tenho, não Tá, tem nada então ligado. tá. Então é loucura minha de quem é recém acordou, tá? Tá? Então essas são algumas dicas de prova. Prof, tu quer dar uma dica de conteúdo agora ou eu posso passar para minha segunda dica? Eu dou uma dica de conteúdo, depois tu volta daí, pode ser? Pode. Que o pessoal tava comentando aqui, deixa eu Ah, só ver. acordei O uso com... do CPC. Só um pouquinho. Hã? Aí sim, ó, teve uma que comentou, o prof já acorda com o cabelo pronto. Pior que eu já acordei ontem. Eu saí jantar, né? Daí eu arrumei o cabelo e ele acordou prontinho já. O meu não, o meu não. Gente, eu vi que alguém perguntou sobre a aplicação do CPC e algumas coisas. Então, deixa eu lembrar o seguinte para vocês, ó. Nós temos regras próprias na CLT e essa é a regra geral, que a gente use as nossas regras próprias, né? Em alguns casos, nós podemos usar o Código de Processo Civil. Primeiro, se eu não tenho nenhuma não tenho aquele assunto tratado na CLT, é o caso, por exemplo, de algumas ações, como a ação de consignação em pagamento. Eu não tenho artigo na CLT, eu vou ter que utilizar o CPC. Ou eu vou complementar o que eu já tenho utilizando o Código de Processo Civil. É o exemplo da contestação. Eu tenho o artigo da contestação, mas a gente vai usar o CPC, por exemplo, para identificar as preliminares, para saber o que pedir e várias coisas. E aí ontem também me perguntaram algumas coisas que ocorreram durante a pandemia, que foi a utilização do CPC, por exemplo, porque não ia ter audiência. Acho pouco provável que a banca cobre uma situação tão excepcional assim, mas ela teria que indicar no enunciado que, em razão de não ser possível realizar a audiência, se optou, então, por utilizar o Código de Processo Civil para fins de processamento da ação. Mas a banca teria que deixar isso muito claro, gente. E, assim, o meu sentimento é de que
Embora seja um momento delicado e que tenha gerado coisas excepcionais, que para fins de prova, eu imagino que seria mais razoável que ela cobrasse aquilo que é o padrão. Aquilo que é o padrão, a rotina. Mas claro que eu tenho que alertar vocês. Se porventura o enunciado disser, olha, não é possível realizar a audiência, e o juiz deu um prazo para oferecer a contestação, porque não teria a audiência, que seria o momento, ok, aplicou o CPC subsidiariamente e foi por conta de uma situação excepcional da pandemia. E aí, isso então, em termos de. Mas isso não muda a peça que vocês têm que fazer, entende? Não muda a peça, é só o contexto que pode estar ali sendo relatado, ok? E outra coisa, pessoal, com relação à identificação de peça. E eu vi que algumas pessoas comentaram aqui sobre verbos. Embora seja importante mostrar a boa técnica processual e utilizar os verbos corretos, isso isoladamente normalmente não vem como item de pontuação. Então não precisam se preocupar de forma demasiada com isso agora, tá? Vocês se preocupem em o quê? Em identificar bem a peça de vocês, que é colocar o nome correto, o seu fundamento, colocar a estrutura básica, né? No rascunho, pessoal, não vai dar tempo de vocês fazerem toda a peça para passar limpo. Usem o rascunho, como a gente diz, com moderação. Coloquem ali a estrutura da peça para vocês organizarem as ideias de vocês, para vocês pensarem quantas teses terão, para vocês já justamente pensarem, tem preliminar? Tem prejudicial, terei que fazer uma reconvenção. Então, vocês já organizam mentalmente como essa prova vai ter que ser desenvolvida. E aí, quando vocês vão para o caderno de definitivo, né, que é quando vocês vão fazer a peça em definitivo, vocês já têm essa dimensão de espaço, de quais teses vocês vão fazer e quais pedidos vocês terão que colocar. Então, tentem fazer no rascunho esse esqueleto, que é aquilo que normalmente a gente fazia no quadro, quando a gente ia resolver uma peça, para que vocês tenham esta base, né, esta estrutura mental, e depois, claro, quando vocês vão fazer o definitivo, aí sim vocês vão fazer todo o roteiro da peça, toda ela. Mas o rascunho, pessoal, olha, são raras as pessoas que me dizem que conseguem fazer um rascunho completo e depois passar limpo. Não façam isso, porque senão vocês vão perder um tempo que é muito precioso para a prova de vocês. E um outro detalhe, pensem assim, se vocês buscaram um fundamento, tá? E vocês não estão encontrando, por exemplo, no índice, pense se não tem outras palavras. Porque às vezes você tem lá, lembra quando caiu o prof. Luiz, tipo, carta de referência? Ah, mas carta de referência não está no índice. Sim, mas será que existe algum artigo específico prevendo uma carta de referência? Ou, sei lá, alguma coisa assim, diferente, né? Se vocês não tiverem achado nada com aquelas palavras que vocês estão buscando, busquem palavras e pensem no raciocínio contrário. Se não tem nada prevendo, será que isso é um direito? Então, vocês vão pensar nessa lógica, porque essas são as teses mais difíceis. Eu acho, ao menos é a minha visão aqui, que essa é uma das teses mais difíceis, porque você não tem um artigo que diz exatamente aquilo. Você tem um raciocínio a ser feito em razão de não ter uma previsão específica sobre aquilo. Dica para identificar a peça. Não tem nada antes. Você está representando o empregado? Reclamação trabalhista. Você está diante de uma narrativa que já teve uma petição inicial, então você vai responder essa petição inicial, você vai fazer uma contestação. O enunciado vai dizer, o reclamante propôs a ação, está aqui o que ele pediu. Agora você é advogado da reclamada, você faz contestação. Não, o enunciado já foi mais adiante, ele disse que teve uma sentença. Teve uma sentença, os pedidos foram julgados, então você está diante dessa sentença e não concorda com ela, você faz recurso ordinário. Não, mas você tem que responder o recurso ordinário. O enunciado disse que já foi feito o recurso ordinário, ou que já foi adotada a medida judicial pela parte adversa contra razões. Tá certo? E assim você vai. Ah, o RO já foi julgado? O RO já foi julgado? Aí é o recurso de revista. Ah, você está na execução? Bora lá. Se você está na execução e tem uma decisão já na execução, é o agravo de petição. Agora, você está na execução e está sendo chamado para adotar a medida judicial cabível depois de ter a garantia do juízo, a penhora,
aí são os embargos. Falei aqui rapidamente, só para vocês relembrarem e verem que é assim mais ou menos que a gente tem que pensar. Ok. Gente, lei da pandemia, tá? Lei 14.020, tá? Foi uma lei que nós trabalhamos no curso de repescagem, ficou disponível esta aula. O que que aconteceu, gente? Com a pandemia, muitas empresas perderam receita e o governo ficou muito preocupado do fechamento das empresas e das pessoas não terem dinheiro para fazer a economia girar. E daí criaram um programa ao qual o governo iria ajudar empresas, tá? Que é o BEM, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Tá? Então, o que que acontece? As empresas que tiveram seu movimento diminuído poderiam optar em reduzir a jornada do empregado, tá? Em reduzir a jornada do empregado ou suspender o contrato deste empregado. Reduzindo a jornada, de acordo com a redução de jornada, o empregado ficava recebendo parte do salário e parte do benefício emergencial. Na suspensão, pessoal, em regra, 100% o empregado não trabalhava e recebia o benefício emergencial. Salvo naquelas empresas que têm um faturamento muito elevado, que é acima de 4,8 milhões anuais. Ali tu olha na lei o valor exato. Nessas situações, o que que ocorre? A empresa continua pagando 30% do salário, mesmo que o empregado não esteja mais trabalhando, esteja com o contrato suspenso, e ele vai receber 70% do benefício emergencial. O benefício emergencial, ele não se aplica, tá, para os entes federativos, ou seja, para os funcionários públicos, não se aplica, tá bom? Também não se aplica para quem já está recebendo algum outro tipo de benefício, por exemplo, o empregado aposentado. Nós temos que cuidar, pessoal, sobre a lei da pandemia, tá? Que durante o período que o empregado teve o seu contrato suspenso e igual período posterior, suspenso ou jornada reduzida, ele vai ter estabilidade. Se a Cleise teve 2 meses de redução de salário, de jornada, esses 2 meses que ela trabalhou com a jornada reduzida, ela vai ter estabilidade quando ela volta à atividade normal, mais 2 meses, tá bom? Gente, uma coisa muito importante aqui é o seguinte: o que é o que é a Covid? Tá? O que é a Covid? É acidente de trabalho? Não é? Gente, eu duvido. Assim, a gente não pode botar a mão no fogo, mas assim, ó, se eu estiver fazendo a prova e aparecer essa pergunta, eu não vou saber responder. Por quê? Porque vai ser acidente de trabalho se comprovado que tu pegou Covid da empresa. Daí tu tem que fazer análise de provas. Então, pessoal, vocês têm que cuidar o seguinte: vocês não precisam se preocupar se a pandemia, se o cara que foi afastado por Covid é o INSS, se é auxílio doença comum ou auxílio doença acidentário. Se a FGV querer perguntar isso, ela vai ter que deixar claro que ele viajou para um país onde tinha pandemia e voltou doente. Aí é comum. Ou a empresa não fornecia EPIs, não sei o quê, e ele pegou do colega dentro da empresa. Aí é acidentário, tá? Gente, nós não vamos tirar os comentários porque a gente acaba vendo alguns pedidos dos alunos e daí a gente acaba atendendo, né? Então, só por isso. Mas, assim, é só ignorar os comentários aí e vamos se acalmar aí nos comentários. Antes eu vi ali que deu um Não probleminha. brigue! É, Não brigue! Hoje não é dia de briga! hoje não é dia de briga, hoje não é dia de se estressar, né? Então, Deixa eu pessoal, da lei da pandemia, basicamente seria isso, sabe? Uh, lembrar que o cara que for demitido de tiver a redução de jornada ou suspensão, isso não impede ele de ter acesso ao seguro-desemprego,
tá? Deixa eu aproveitar o gancho, Luiz, e falar algo que é o sentimento que eu tenho. Não sei se vai se realizar. Mas eu penso que talvez o que a banca vai cobrar são os temas que são importantes e que tiveram ainda mais relevância durante a pandemia, mas não só pensando na situação de pandemia. Por exemplo, agora o prof. Luiz falou da questão do Covid, mas tem um tema de fundo, que é o quê? Medicina e segurança do trabalho, que é uma preocupação constante nas relações trabalhistas. Então, seria uma matéria importante cobrar de quem está saindo para o mercado de trabalho enquanto advogado, conhecimento na área de medicina e segurança do trabalho? Boa. Então, aí sim, aí pode vir na tese de uma peça, pode vir numa questão, algum conteúdo sobre o fornecimento de EPI, sobre doença, ou sobre acidente de trabalho. Isso sim, porque é um assunto amplo que se acentuou a importância ainda mais com a pandemia. A mesma coisa o teletrabalho, que também, né, já era um assunto que já se estudava, já tinha aplicação, mas com a pandemia ele acentuou ainda mais. Então, se eu fosse apostar, né, em temas assim, eu entendo que são temas que estão em alta, temas que são importantes, mas que o foco da banca talvez não seja necessariamente para uma situação pontual que aconteceu na pandemia, mas para uma situação de matéria tratada de âmbito geral. Então, questões que envolvem medicina e segurança, teletrabalho, a própria suspensão do contrato de trabalho, as hipóteses de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho de forma ampla, são assuntos que são importantes, sempre foram, né? Mas que agora ganharam uma importância, um olhar ainda mais atento para essas questões. Certo, gente? Tem algum tema que tu queira falar, prof, ou posso Eu, comentar alguma coisa? eu tenho um recadinho, porque vocês sabem que eu sempre tenho que dar os meus recadinhos, né? Aproveitar a oportunidade. Mas, pessoal, lá no início eu esqueci, eu falei da LGPD, passando a prova da OAB, gente. Hoje em dia, todo advogado tem que saber LGPD, tá? E daí fica aqui, ó, pessoal. Tanto a teoria quanto como implementar os clientes de vocês. Nós contratamos não, né? Nós convidamos, né, um, um programador que ele instala programas e faz a implementação da LGPD nas empresas, e ele é um dos autores junto comigo e com a professora Cleice. Então fica a dica aí, segunda-feira, né, para até sair o resultado, né, se vocês quiserem alguma ocupação, o nosso livro da LGPD lá da editora Ridel. Gente, e só para avisar, eu vou falar de terceirização e temporário depois da Cleice. Gente, deixa eu sanar uma dúvida que o pessoal estava colocando aí no chat, que é sobre nulidade. Nulidade relativa, nulidade absoluta, incompetência relativa, incompetência absoluta. Primeiro, pessoal, temos que lembrar do seguinte, ó. Nulidade absoluta são aquelas questões que ferem normas de ordem pública. Não está na faculdade da parte, no interesse da parte. Não, isso está no interesse geral. Por isso que uma nulidade absoluta ela pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo, não precisa ter provocação das partes. Agora, uma nulidade relativa é aquela que tem a ver com alguma coisa que prejudica a parte. Ela que se sente prejudicada. E se é ela que se sente prejudicada, ela deve arguir isso na primeira oportunidade, sob pena de precluir esse direito. Porque se você tem um momento para arguir. Então, assim, o que você tem que lembrar? Vamos imaginar um indeferimento de prova que ocorreu em audiência. Esse indeferimento de prova, lá uma prova testemunhal, ele gerou prejuízo? Por exemplo, era uma testemunha essencial, porque você precisava daquela testemunha para provar a realização de horas extraordinárias. Você não, o juiz indeferiu, você protestou, você manifestou o seu inconformismo. Mas, como não tem recurso de imediato, paciência, você teve que esperar a sentença. Por quê? Dependendo da sentença, ia se confirmar ou não o prejuízo. Percebam? Se o juiz julgasse procedente igual o pedido, vejam, mesmo indeferindo a minha testemunha, ele deferiu o meu pedido? Não, ótimo, não tem prejuízo, percebam? Não fui prejudicada. O meu pedido acabou sendo atendido igual. Aí tudo bem.
resolvido. Agora, lá na sentença, ele julga improcedente o meu pedido e diz que é por ausência de prova. Aí eu tenho um prejuízo e o que eu vou fazer? Eu vou tratar disso no meu recurso. E vou tratar disso como? Como uma preliminar. De quê? De cerceamento de defesa. Por quê? Porque eu não pude produzir a prova que eu precisava. E isso me trouxe um prejuízo. Agora pensa comigo o que você vai pedir. Pensa comigo o que você vai pedir. Se você tem esse prejuízo, dá para sanar isso? Dá para refazer a audiência? Dá. Dá para voltar aos autos e ouvir esta testemunha? Dá. Então, o que você vai pedir? O retorno dos autos para ouvir a testemunha e ter um novo julgamento, considerando daí esta prova. Agora, se fosse uma outra situação, como a incompetência absoluta. Incompetência absoluta é aquela com relação à matéria. Pensem lá que na sentença o juiz resolveu trazer uma condenação de uma prestação que não é de competência do juiz trabalhista. E o que acontece? Eu vou lá no meu recurso e digo também, preliminarmente, este assunto aqui, o juiz do trabalho não pode julgar. Esta matéria aqui, ela não está dentro da competência da Justiça do Trabalho. Agora, percebam comigo aqui, faz sentido voltar aos autos nesse caso? Não, porque não tem nada para ser feito. Tem que ser feito o quê? Declarada aqui que essa matéria é de incompetência da Justiça do Trabalho e, consequentemente, quanto a se teve pedido, que extingue, né, que extinga este pedido ali já de pronto, sem resolução de mérito, porque não tem como a Justiça do Trabalho julgar aquilo. Pronto, é isso. Vejam, tem coisas que lá no próprio tribunal, o tribunal já resolve. Não precisa voltar os autos, porque aquilo não tem como ser corrigido. Então não precisa voltar. Agora, quando dá para corrigir, aí pede o retorno. E aí, gente, olha só, a incompetência absoluta, eu falei para vocês, ela pode ser arguída a qualquer tempo, porque ela vai estar ferindo norma de ordem pública, que é que disciplina lá, aqui compete a Justiça do Trabalho, aqui a Justiça Estadual, enfim. Já a incompetência territorial, ela tem um prazo, não tem? A gente não estudou o artigo 800 da CLT, que diz que tem um prazo de 5 dias para arguir, a contar da notificação? Então, se a parte não arguiu, é porque ela concordou, não se opôs, e o processo ficasse ali. Que o processo ficasse ali. Então, neste caso, se a pessoa não arguir neste prazo que está previsto na CLT, o que vai acontecer? Ela não pode arguir depois. Porque, sabe aquela máxima lá dos primeiros semestres da Faculdade de Direito, né? Que o direito não socorre aos que dormem, né? Então, se a pessoa tinha um prazo, ela não cumpriu esse prazo, paciência, filho, não dá para chegar depois, né? Com o bonde andando, querer sentar na janela. E aí, só depois, quando, por exemplo, tiver uma decisão desfavorável, querer utilizar ela. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Os principais exemplos que vocês têm que lembrar é o cerceamento de defesa, a incompetência absoluta, a incompetência relativa. Agora, se eu tivesse feito lá a exceção, a minha exceção foi julgada improcedente, eu não pude recorrer, porque daí ela é uma decisão que eu não consigo recorrer de pronto, aí eu podia renovar isso e discutir no recurso. Agora, sempre vocês vão pensar assim, ó, eu tenho que ter me manifestado no prazo que a lei prevê, tá? No prazo que a lei prevê. Senão, gente, se nós não nos manifestarmos e é uma nulidade relativa, aí você pensa assim, ó, nulidade relativa é algo que a pessoa tem que se sentir prejudicada. Vejam, que se ela concorda que o processo tramite na vara de residência do reclamante, paciência. A reclamada não se importa, o processo pode seguir lá, porque é Justiça do Trabalho também, só que em outra vara, tranquilo. Por isso que é ela que tem que dizer que não concorda, e ela tem que fazer isso por meio de uma peça específica. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Gente, 1450, que loucura. Gente, a live vai ficar salva, tá? Como a live é no Insta da Prof, vai ficar salva no Insta da Prof. Depois nós vamos subir para o mundo mágico da CLT, mas
mas até subir vocês já vão ter feito a prova. Então, só para Vamos deixar para a prova, pelo registrado. amor de Deus. É só para já deixar registrado. É só para já deixar registrado a live, tá? Agora, pessoal, eu vou falar da terceirização, tá? E do trabalho temporário. Terceirização e trabalho temporário, pessoal, é a Lei 6.019 de 74. Vocês têm que entender uma coisa. A Lei 6.019, ela tratava somente do trabalhador temporário. E após em 2017, não com a reforma, foi após da reforma, semanas depois da reforma, na Lei 6.019 foi incluído o conteúdo da terceirização, porque até então a terceirização não tinha uma lei que regulava a terceirização. Então, o primeiro ponto, a primeira observação que eu quero que vocês entendam, depois eu vou explicar a diferença de cada um. Mas essa lei, eu acho que daí, como ela foi incluída a terceirização depois da lei já pronta, ela ficou bem confusa. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando fala artigo 1º, 2º, 3º, 4º, é trabalho temporário. Sempre que falar artigo 4A, 4B, 4C, sempre que tiver o A maiúsculo do lado do nome ou o B maiúsculo, é terceirização. Então, ó, artigo 1º ao artigo 4º é trabalho temporário. Daí vem 4A, terceirização. 4B, terceirização. 4C, terceirização. 5, temporário, não tem a letra. 5A, terceirização. 5B, terceirização. Então, para vocês diferenciarem qual é o artigo que trata do trabalhador temporário e qual que é o artigo que trata da terceirização. Qual que é a diferença, pessoal? Antes nós tínhamos uma grande diferença. Porém, com a alteração da lei, esta é a Lei 6.019, com a alteração, a terceirização e o trabalho temporário ficou basicamente a mesma coisa. Tanto que o trabalho temporário caiu em desuso. Hoje, o trabalho temporário ele só é aplicado para fins de concurso público e teoria, porque é muito mais vantagem tu terceirizar, tá? Então, pessoal, terceirização é quando tu quer que outra empresa faça um determinado serviço dentro da tua empresa, ou que outra empresa forneça os empregados, independente de ter algum motivo, alguma justificativa. O Nidal não quer contratar uma faxineira, ele quer que uma outra empresa faça o serviço de faxina. Isso é terceirização. Tá? Isso é terceirização. E da terceirização, vocês têm que saber que tu pode terceirizar qualquer atividade. Se o Nidal querer terceirizar os professores de trabalho, ele pode ir lá demitir eu e a Cleise e contratar, através de uma empresa de terceirização, 2 professores de direito do trabalho, mesmo sendo a atividade principal do CEISC. Qual que é basicamente a principal diferença do trabalhador temporário? O trabalhador temporário, pessoal, tu contrata através de uma empresa também, só que o temporário tu contrata por um prazo definido na lei e tendo um motivo, né? Seja um acréscimo de serviço, seja uma ausência temporária de empregados. Então, pessoal, é o seguinte: terceirização não tem prazo, tu pode terceirizar um serviço por 20 anos dentro da tua empresa, tu pode terceirizar qualquer atividade da empresa. Já a contratação do trabalho temporário, tu tem que ter uma justificativa, que é aumento temporário de demanda ou ausência temporária de empregados, e tu contrata esses empregados por um prazo determinado. Basicamente é essa a diferença, algo específico que vai ser cobrado, tu vai lá, tu lê na lei, né, que tu vai localizar. Realmente, o que é difícil é tu saber qual que é o artigo do trabalhador temporário e qual que é o artigo da terceirização. Tá bom, gente? Prof, da minha parte de conselhos, a ideia de conteúdo seria esta para a live. Eu não sei se tu tem mais alguma ou se nós já passamos para a mensagem final aos alunos.
eu vou dar mais uma dica aqui e daí depois a gente vai para a mensagem final. Se eu só falar para as gurias que isso daqui é fake news. É fake news! É filtro do Instagram. Essa maquiagem aqui, essa hora da manhã, é fake news. Gente, brincadeiras à parte, né? Não tem como em semana de revisão a professora tá com maquiagem essa hora da manhã, não tem como. Ainda bem que tem esses filtros aqui no Instagram. Gente, eu vi o pessoal aqui comentando algumas coisas assim sobre, especialmente o que pedir, tá? E alguém relembrou uma coisa importante: nem toda preliminar leva à extinção sem resolução. Pessoal, tenham calma, pensem. Eu sei que vocês sabem, eu sei que nesse momento bate aquela angústia e o desespero e a gente quer encontrar uma resposta que seja simples e rápida. E não é assim. Tanto que a gente precisa estudar por um longo tempo para a segunda fase, né? Então, quando a gente olha para a preliminar, a gente tem que pensar racionalmente sobre ela. Por exemplo, se eu estou falando de uma inépcia, né? Inépcia da petição inicial, mas é porque tem ausência de causa de pedir para um pedido só, não faz sentido eu pedir a extinção com relação à ação toda. Eu faço o pedido de extinção com relação àquele pedido que tem o problema. Agora, se tem um problema com a petição toda, por exemplo, está se repetindo uma ação que já foi julgada, que já tem trânsito em julgado, fez coisa julgada material, aí nós vamos ter uma situação que leva, são todos os pedidos que estão sendo repetidos, coisa julgada. Aí toda a ação vai ser extinta sem resolução de mérito. Mas isso não tem uma resposta simples. Vocês vão ter que olhar no caso a caso e verificar o contexto do enunciado. A mesma coisa, se eu vou ter lá uma conexão, bom, aí não leva a extinção. Por que não leva a extinção? Porque a conexão gera o quê? A reunião dos processos. Então, isso, gente, vocês têm que ter a tranquilidade, a calma, para olhar o contexto. E nesse momento eu sei que o nosso desejo é que tivesse assim, se é isso, pronto, acabou, né? É o nosso desejo. A gente quer isso. Só que não é assim. Lembra que eu dizia para vocês? Por quê, né? Por que o legislador não fez diferente? Por que não facilitou a nossa vida? Só que agora não tem mais como falar com o legislador. Deu, a lei é essa, temos que viver com ela e temos que resolver a prova com ela, né? Então não tem como eu dizer para vocês que vai ter uma situação que é sempre isso, sempre aquilo. Não, vocês vão ter que ler o contexto e aí, consequentemente, se direcionar para o tipo de pedido que vocês vão fazer caso a caso. A mesma coisa, a prescrição. Se toda a ação está prescrita, porque passou os 2 anos, a prescrição, né, com relação a tudo, é a extinção total, com resolução. Agora, se é parcial, é só com relação aos pedidos anteriores, então vocês vão delimitar isso também no pedido, tá certo, gente? Então, cuidem com isso e lembrem o seguinte, ó. Lembrem o seguinte, se tem preliminar, é pedido de acolhimento dessa preliminar. Prejudicial, pedido de acolhimento desta prejudicial. Se eu estou lá em recurso, gente, o pedido, eu vi o pessoal comentando, quando que você vai pedir a anulação? Quando você tem um erro de procedimento. Não é um erro de julgamento, não é um procedente que você quer que fique improcedente. É um erro de processo, é um prazo que não foi dado, uma testemunha que não foi ouvida, são questões processuais. A reforma é no mérito. Então, no mérito, quando eu não concordei com o resultado da sentença, o pedido é de reforma. Já em contra-razões, já que é a aposta do prof, em contra-razões, eu tô feliz com a sentença. E aí eu vou pedir o quê? Que a sentença seja mantida. E outra coisa, pessoal, eu vi antes, alguém comentou assim, ó. Então se a sentença for de parcial procedência, vai ser recurso adesivo? Não, calma lá. Se a sentença é de parcial procedência, ambas as partes podem fazer RO. Aí, uma delas não fez o RO, a outra fez. Aí o enunciado tem que contar toda essa historinha. A outra fez. Aí você está sendo intimado para contrarrazões e quer aproveitar para recorrer daquele ponto que te foi desfavorável, aí sim é o adesivo. Mas vejam,
A sentença aqui, e eu sei que essa é a maior preocupação de vocês, sentença de parcial procedência, de imediato cabe recurso? Cabe qual? O RO. E quem paga custas e quem faz depósito recursal, gente? Lembrem do seguinte, para fins de relações trabalhistas empregatícias, o TST entende que na sentença de parcial procedência, quem paga as custas é a reclamada. A reclamada. Nós focamos muito isso lá na aula. E quem faz depósito recursal? A reclamada. Reclamada se tem condenação em pecúnia, tá? Tá bom? Gente, então assim, ó, cuidem. Eu sei que vocês sabem isso. Eu sei que vocês sabem. Calma, respira fundo. Eu sei que vocês sabem disso. Só não pirem, não pirem, tá? Não comecem a duvidar daquilo que vocês já sabem, tá? E aí, sobre dica de hora da prova, enfim, esse momento de reta final, pessoal, eu também quero lembrar vocês o seguinte, que vocês não têm uma ordem exata para começar. Começa pela peça, começa pelas questões. Isso é muito de cada um de vocês, tá? Quem está chegando agora, pessoal, a minha aposta é contestação, do Prof. Luiz é de contrarrazões. Nós já falamos isso durante o nosso curso de segunda fase, já falamos isso também na nossa revisão. Mas são apostas, e eu reitero, se eu soubesse adivinhar as coisas, eu já tinha adivinhado a cura para o Covid e a gente não precisava estar mais vivendo em pandemia, né? Se eu conseguisse ter esse poder, gente, eu já tinha utilizado ele para o bem geral da humanidade. Mas eu não tenho. Então, são simples apostas, né? A gente fica muito feliz quando acerta, mas a gente também tem que ter aqui a humanidade de dizer que nem sempre a gente vai acertar. E vocês têm que estar preparados para tudo. E ir para a prova com esse sentimento de que seja lá o que cair, vocês vão poder e vão ter condições de desenvolver, tá? E assim, ó, pessoal, na hora de desenvolver a prova ali, o que eu recomendo? Não tem uma ordem, faz a peça, faz as questões primeiro. Mas a peça, vocês precisam dar uma lida no enunciado no mínimo 2 vezes, tá? Não saiam fazendo assim, ó, de pronto, sem ler com calma. Então, eu faria da seguinte forma. Tá? Eu iria ler o enunciado da peça e fazer o seu esqueletinho lá no rascunho. Aí eu iria responder as questões. Depois que eu respondesse as questões, estaria com a mente já, de novo, fresca, né? Volto de novo, leio o enunciado da peça de novo, e aí vejo se eu não esqueci de nada, se não tem nenhum detalhe, uma data, uma informação lá que eu estava deixando passar batido. E aí sim, organizo o esqueleto em definitivo para fazer. Por quê? Porque tem que dar uma lida no mínimo 2 vezes no enunciado da peça. Quantas vezes vocês me diziam assim, prof, eu não vi que tinha tal detalhe, eu não vi que tinha tal data, eu não vi que tinha aquela informação. Então, para que isso não aconteça hoje, vocês precisam ler com calma o enunciado e reler este enunciado, para que vocês consigam perceber esses detalhezinhos, aquela peculiaridade que eventualmente vocês poderiam estar esquecendo. Teve uma que perguntou que disse para não usarem perfume na hora da prova. Eu não entendi. Acho que é para não atrapalhar pelo cheiro, porque não tem nenhum problema, mas vamos lá. Ai, gente. Chegamos então ao grande dia, chegamos na hora. Eu só tenho a dizer o seguinte: vão confiantes, vão tranquilos, vai dar tudo certo. Lembrem que numa final olímpica, uma menina de 13 anos estava dançando. Né? O que é uma prova perto disso? Lembrem que ela optou em ir tranquila para fazer a prova e trouxe a prata, que não é pouca coisa. Então, gente, é uma prova. Se tu passar, maravilha. Se tu não passar, vamos verificar os erros. Em dezembro, tu vai lá e tu passa. É 4 meses. Claro que eu quero passar agora. Mas vocês têm que ir com este pensamento, tá? Vocês têm que ir com este pensamento. Que é uma prova, não vai ser a mais difícil da vida de vocês, longe disso. Então, assim, ó, o que eu tenho para falar era isso, tá? Vão tranquilo, vocês viram o conteúdo. Eu e a Prof. Cleise, a gente sabe o que a FGV cobra, né? A gente sabe o padrão da prova, a gente sabe como é feito a prova. E a gente passou todas essas dicas para vocês durante o curso.
A gente quer que vocês aprovem. A gente não quer que vocês voltem a ser nossos alunos de segunda fase. A gente quer que vocês passem e que vocês sejam nossos alunos na prática, na pós. A gente quer que vocês passem e digam para os colegas de vocês: nós passamos e os profs ajudaram. Vai lá e faz segunda fase 6. Mas a gente não quer ver vocês de novo no curso de segunda fase da 6. A gente quer que vocês passem, tá? A nossa publicidade, a gente não quer... A nossa publicidade para fins de curso é 100% dos nossos alunos passando. Tá? Não é o aluno não passando e voltando a ser nosso aluno de novo. A gente não gosta disso. A gente não gosta disso. E por isso a gente se dedicou ao máximo. Muita gente falando que tá chorando, tá emocionado. Eu também tô. Tá? Eu também tô. Terminada essa live, eu vou correr lá, dar um abraço. Vou correr lá na ver se o José ainda tá deitado e abraçar ele. Porque não é fácil, 2 meses, o teu filho pedindo para tu brincar com ele e tu tendo pergunte ao professor, tu tendo que viajar, tu tendo aula. A Cleise também, a Cleise tendo doutorado, tendo marido também, tendo filho, rei também, mesma coisa. Mesma coisa, não muda. Aliás, com o doutorado lá, com as aulas da graduação, a Cleise até é mais atarefada do que eu, né? Acredito atualmente. Então, é até pior ainda para a Cleise do que para mim. Então, pessoal, era isso, tá? Era isso que eu queria falar. Passo a palavra para a Cleise e daí ela já pode encerrar a live. Gente, mais uma vez a gente quer agradecer a vocês. Certamente não vai ser o nosso último contato, porque a gente quer que vocês voltem, né, aqui para nos dar boas notícias. Lembra da programação, por favor. Exato. Hoje é tardinha, então a gente entra ao vivo para corrigir a prova. Assim que a gente tiver acesso à prova, a gente já começa a correção. Nosso dia é tão intenso quanto o de vocês. Como o professor Luiz Henrique disse, ali pelas 4h30 a gente já fica a postos. Recebendo a prova, a gente já faz a correção dela. Entramos ao vivo, fazemos os nossos comentários preliminares. Depois, quando sai o espelho da banca, o espelho preliminar da banca, que sai hoje ainda, mas mais tarde da noite, a gente volta a fazer uma live aqui no Insta para comentar com vocês. Depois, claro, a gente vai analisar com calma, porque hoje é uma primeira análise, e aí a gente vê se cabe mais fundamentos, outros artigos, enfim, a gente faz isso durante a semana, depois com calma. E a gente espera vocês aqui, né, nas redes sociais para retornar e dar o feedback de vocês, de como foi a prova, de como estava, se vocês conseguiram acertar, se vocês conseguiram fazer. E depois a gente fica naquela expectativa aguardando o resultado e a gente fica junto com vocês, né, torcendo para que tudo dê certo. Então, pessoal, a gente quer deixar vocês tranquilos, dizer que vocês fizeram a parte de vocês. Vocês estão com a CLT, que é um instrumento para ajudar vocês nesse momento, né? Respirem, lembrem desse mantra, respira, não pira. Olha o artigo, olha o índice remissivo. Tudo bem, se chegar algum assunto que você não lembra de pronto, tudo bem. Você vai lá, busca pelo índice, você vai lá ler os artigos, sabe? Mantenha essa calma, porque assim, baixa a cabeça e, procura, vai. Esse é o principal desafio da segunda fase, ter essa calma para buscar, para localizar as coisas que vocês precisam, tá? E nós estamos aqui, vamos passar o dia mandando boas energias para vocês, desejando que vocês tenham uma excelente prova, um excelente dia, que vocês consigam fazer a prova com calma, com tranquilidade, consigam colocar em prática tudo aquilo que vocês estudaram ao longo destes dias. Muito, muito obrigada por estarem com a gente. Desejamos a vocês uma excelente prova. Estamos com vocês. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Nosso coração fica assim. Agora é com vocês. Vão lá e voltem depois para dizer que a contestação tá no grau, mami. Tchau, gente. Tchau, tchau.